Um adolescente foi picado por uma aranha radioativa e acabou ganhando superpoderes. No entanto, ele descobriu que não é o único no universo que possui essas habilidades. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos recapitular o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, lançado em 2018. Dito isso, vamos para o filme. Miles é um jovem que mora em Nova York. Ele está prestes a se mudar para um alojamento de seu colégio. Após arrumar suas malas, ele se despede de sua mãe querida Rio Morales para poder seguir até o seu destino. Pelo caminho, ele acabou se encontrando com seu pai Jeff, com quem não tem uma boa relação. Enquanto conversam, Miles disse ter odiado a ideia de se mudar de escola, já que seu pai conseguiu uma vaga em um dos melhores colégios do Brooklyn. Em sua primeira semana, ele se atrasa para a aula de física, onde acaba conhecendo Gwen Stacy, uma aluna que deixou Miles completamente apaixonado. Após a aula, ele foi visitar seu tio Aaron. Os dois conversam um pouco sobre a garota que Miles está apaixonado. Depois da conversa, seu tio levou em um lugar secreto, para eles poderem exercitar os seus talentos artísticos com grafite, onde Miles apresenta muito talento, mas seu pai é contra isso. Distraído, uma aranha radioativa que fugiu de um dos laboratórios da Alchemax se aproxima dele. Feliz com o grafite, ele decide tirar uma foto, mas ele acabou sendo picado pela aranha e seu DNA é imediatamente alterado. Após se livrar dela, ele volta para sua casa. No dia seguinte, começaram a surgir alguns problemas com suas roupas, que de um dia para o outro ficaram pequenas, mas ele acha que poderia ser por conta de sua puberdade. Já em sua escola, enquanto anda pelos corredores, ele se encontra com Gwen. E ao tentar puxar uma conversa, sua mão acabou ficando presa no cabelo dela. Depois de muito esforço, ele conseguiu soltar, mas com grande parte do cabelo em suas mãos. Triste pela situação, ele caminha pelos corredores envergonhado, até que um supervisor o aborda e o acusa de ter saído de seu dormitório durante a noite passada. Para evitar algo pior, ele foge do local, mas coincidentemente ele se esconde na sala de seu supervisor. Após encontrá-lo, o homem ordena que ele abra a porta. Nervoso, Miles tenta abrir e acaba quebrando a maçaneta. Sem controle, ele começou a destruir toda a sala para poder desgrudar sua mão da maçaneta. Em instantes, ele vai para a janela e começa a andar pelas paredes do lado de fora, onde é visto por Gwen. Após grande esforço, ele consegue voltar para o seu quarto. Depois, ele acha uma HQ do Homem-Aranha e percebe que ganhou o poder semelhante ao do seu super-herói favorito depois de ser picado pela aranha. Apavorado, ele liga para o seu tio, que infelizmente não atendeu a sua ligação. Em meio ao desespero, o garoto mostra indícios fortes de sua habilidade. Então, ele decide pegar o metrô e ir até o lugar onde tudo começou. Já no local, ele vê a aranha que o picou morta. Surpreendentemente, ela começou a entrar em colapso, e por diante, Miles foi mandado para uma outra dimensão, onde estaria tendo uma luta até a morte entre o Homem-Aranha e Duende Verde. Peter Parker estava tentando impedir o vilão de abrir um portal para uma outra dimensão. Enquanto tentava fugir no meio da batalha, Miles acabou se metendo em uma roubada, e quando parecia o seu fim, o Homem-Aranha escutou seus gritos de socorro e salvou sua vida. Com seu sensor aranha, ele percebeu que o garoto possuía poderes, e assim, Peter tenta tranquilizá-lo. Após uma curta conversa, o herói vai para a máquina para impedir que o portal seja aberto, mas infelizmente ele foi surpreendido por outro vilão, que se chama Gatuno. Em seguida, Duende Verde o segura. Neste momento, outro vilão chamado Rei do Crime ordena que seus capangas abrem o portal. E assim, começa uma fusão de múltiplas dimensões. Com muito custo, o Homem-Aranha consegue escapar, mas acaba caindo no meio do portal, e assim causando uma explosão devastadora no local. Em meio aos escombros, Miles consegue achar Peter, e ele entrega o garoto uma chave para usar no colisor. Depois o informa que após colocar a chave, a máquina irá liberar um botão para destruí-la. De longe, Miles vê o Rei do Crime junto de seus capangas próximos do Homem-Aranha, e depois, infelizmente, tirando a sua vida. Gatuno consegue achar Miles, e começa a persegui-lo para matá-lo, já que ele se tornou uma testemunha da morte de Peter. Mas o garoto consegue escapar. Após presenciar o maior trauma de sua vida, ele prefere voltar para a casa de seus pais. E em seguida, ganha um abraço de seu pai. Sem poder contar o que houve, ele pede para dormir em casa essa noite. Pelo noticiário, eles informam a morte de Peter Parker, um jovem de 26 anos que foi o Homem-Aranha nos últimos 10 anos. No dia seguinte, Miles compra uma fantasia do Homem-Aranha, e logo depois, se junta aos fãs do super-herói para poderem assistir o discurso de Mary Jane, homenageando seu falecido marido. Depois desse dia, Miles decidiu por conta própria se tornar um novo Homem-Aranha, e para treinar suas habilidades, ele subiu até um prédio com o objetivo de aprimorá-las. Mas ele acabou sofrendo um acidente. Com sua queda, o garoto quebrou a chave para destruir o colisor. Na mesma noite, ele decidiu ir até o túmulo de Peter para pedir desculpas por ter quebrado a chave.
Nessa hora, um homem estranho se aproxima, e ao tocar em Miles, o garoto acabou o repelindo e o jogando para longe. Desmaiado, Miles repara em seu braço um dispositivo de teia, e logo descobre que aquele rapaz seria outro Peter Parker, onde o mesmo foi picado por uma aranha radioativa, porém, vivendo em outra dimensão com uma vida semelhante à de Peter que tinha falecido, com algumas diferenças, onde sua tia May havia morrido e o término com sua esposa Mary Jane. Depois de tudo isso, o cara simplesmente desanimou de ser herói, e se entregou a uma vida triste e totalmente desanimada. Contudo, enquanto comia uma pizza, um buraco negro abriu em seu quarto. Em seguida, Peter foi sugado e mandado para uma outra versão da cidade de Nova York. Com a chegada de alguns policiais, Miles precisa fugir para não ser pego. Porém, ele está preso a Peter através de uma teia, e assim precisou levá-lo junto para a sua fuga. Sem para onde ir, Miles sem querer acionou o dispositivo de teia de Peter, que acabou grudando em um trem. Em seguida, ambos são puxados para um outro ponto da cidade. Ao acordar, Peter se vê completamente amarrado a um saco de pancadas, onde em seguida começou a ser interrogado pelo garoto. Não durou muito tempo até ele se soltar, mas ao tentar ir embora, Peter começou a entrar em colapso. Ele explicou que isso aconteceu por conta de seus átomos estarem confusos, já que eles têm uma outra dimensão. Então ele decidiu ir até a torre que guarda o colisor para poder retornar à sua verdadeira casa. Mas Miles acabou revelando que quebrou a chave após cair de um prédio. Com isso, Peter o convida para ajudá-lo a invadir a empresa Alchemax e assim conseguir fazer outra chave. Pela manhã, após ambos estarem de barriga cheia, os dois pegam um ônibus que os levará até a sede da empresa. Já no local, eles conseguem invadir as instalações. E com isso, Miles acabou desenvolvendo uma grande habilidade de ficar invisível. Ao ver que alguém estava se aproximando, Peter o entregou um pendrive junto de uma senha, para ele poder baixar um programa que irá destruir a máquina. Logo em seguida, Oliva Octavius entra na sala, e fica perplexa ao ver o Homem-Aranha em sua frente. Peter aproveitou da situação para ganhar um tempo enquanto Miles completava o seu objetivo. Mas o garoto acabou esquecendo a senha, onde decidiu pegar o computador por inteiro para usá-lo em outro lugar. Quando ele estava prestes a ir embora com o computador, Oliva se revelou contra o Homem-Aranha como a nova vilã, com a pancadaria rolando solta, mas não pensa duas vezes em correr do local. Em meia fuga, ele se depara com Gwen, que parece ter o reconhecido, mas ele duvida já que está usando uma máscara por cima de seu rosto. Depois de deter Olivia, Peter junto de Miles andam pelo refeitório da empresa, até que são surpreendidos pelos funcionários armados até os dentes. Os dois começam a fugir do local em direção a uma floresta. Miles não está acostumado com seus poderes, tanto que o garoto acabou se complicando e depois teve que fugir a pé para não ser pego. Em meio a isso, Olivia Octopus aparece para deter os dois, e quando estava prestes para pegar Miles, o garoto esquivou para sua sorte. Como da última vez, Peter acabou entrando em colapso novamente, o que fez com que ele e Miles batessem em uma árvore. Olivia aproveita da situação para recuperar o computador, mas logo foi surpreendida por uma outra heroína, que no caso seria a Mulher-Aranha. Com a situação sob controle, ela decidiu mostrar sua identidade, que para surpresa de Miles seria Gwen, que também foi picada por uma aranha radioativa há cerca de 2 anos. Mas, em sua dimensão, ela não conseguiu usar os poderes para salvar a vida de seu melhor amigo, Peter Parker. Enquanto fazia seu papel de heroína, a garota foi puxada por um tipo de portal que a levou para uma versão alternativa de Nova York. Devidamente apresentados, eles fogem da floresta com a intenção de encontrar um lugar mais seguro. O rei do crime recebe a notícia que os heróis fugiram com o computador. Furioso, ele se lembra do dia que perdeu sua família, onde o vilão estava em uma luta contra o Homem-Aranha, até que sua esposa junto de seu filho apareceram no lugar. Ao ver que ele era bastante violento, ambos decidiram ir embora com medo dele. Enquanto ela dirigia, um acidente ocorreu, e tanto sua esposa quanto o filho não resistiram. Pensando numa segunda chance, o vilão sonha abrir um portal interdimensional para conseguir reencontrar sua família, que neste caso pertenceria a outra dimensão. Dentro do ônibus, Miles mostra a chave que havia quebrado para Gwen, onde ela disse que sabe onde eles poderiam fazer uma outra. Mais tarde, os três fazem uma visita para a adorável May Parker, onde a senhora fica pasma ao ver o Peter da outra dimensão. Mesmo sabendo que não é seu sobrinho, ela esbanja a felicidade e Peter retribui. Miles a pergunta se ela sabe onde eles podem conseguir uma outra chave. A senhora os guia para um lugar secreto, onde atrás daquela portinha de madeira se encontrava o elevador,
que depois os levou até o subsolo, ou melhor dizendo, para o esconderijo do Homem-Aranha. Miles fica admirado com o lugar, especialmente com os trajes do herói, enquanto Peter fica chateado ao encontrar uma foto de Mary Jane, e o garoto tenta o animar. Ao lado, havia um montão de teias negras junto de algumas fotos dos vilões, mas acima, eles observam outras 3 versões do Homem-Aranha que foram mandados para aquela dimensão. Um deles é um detetive particular que vive no ano de 1933. A outra integrante é uma garota do ano de 3145, que tem um tipo de ligação psíquica com uma aranha que vive dentro de um robô. Por último, um porquinho que saiu diretamente de um desenho animado. Ambos têm em comum o fato de terem ganhado seus poderes após serem picados por uma aranha radioativa. E quando se juntaram, eles decidiram se unir para encontrar uma maneira de voltarem para suas casas. Neste caso, Miles irá ajudá-los a chegarem até o colisor, onde após todos irem embora, a máquina em seguida será totalmente destruída. Mas o garoto não está 100% preparado para enfrentar o Rei do Crime junto de seus capangas. Vendo que ele não tem uma confiança dos heróis, Miles usa sua invisibilidade para poder sair do esconderijo. Logo depois, ele vai até a casa de seu tio, porém, ele não está lá. O garoto decide escrever uma carta desabafando, onde disse que estaria cansado de decepcionar sua família. De repente, o vilão Gatuno aparece no local e entra pela janela. Miles usa sua invisibilidade para se esconder. O que ele não esperava é que o vilão seria o seu tio Aaron. Assustado, ele tenta sair sem ser percebido pela janela, mas o Gatuno nota e em seguida começa a persegui-lo. Enquanto Miles fugia, Gatuno aparece com sua moto, onde em seguida o mesmo causou um grave acidente, que por pouco não tirou a vida do garoto. No esconderijo, Penny Parker, junto de seu robô, trabalham a todo vapor na construção da nova chave. Após terminar, a garotinha entrega a chave para Peter. Em seguida, Miles aparece assustado e revela para seus amigos que seu tio é o vilão Gatuno. Para piorar, Olivia o seguiu e trouxe alguns capangas para acabar de vez com os heróis. Sua intenção é roubar a chave do colisor, mas os heróis estão dispostos a darem sua vida para que o plano dela fracasse. Após uma batalha frenética entre eles, Gatuno aparece para reforçar os vilões. Peter tenta derrotá-lo, mas infelizmente acabou sendo capturado por Olivia. Miles está com a chave, e Gatuno logo em seguida percebe. Então, o garoto faz de tudo para tentar fugir, mas rapidamente ele é capturado no telhado. Sem opções, Miles retira sua máscara e revela que é seu sobrinho. Aaron se sensibiliza e o liberta, mas, infelizmente, o Rei do Crime estava lhe observando, onde decidiu atirar nele, já que não quis tirar a vida do garoto. Miles leva o seu tio para longe e depois começa a pedir desculpas por ter causado esse problema. Aaron, antes de falecer, o tranquilizou, dizendo que ele está no caminho certo e que sente um enorme orgulho dele. Em instantes, seu pai aparece no local e quando estava prestes a prender o garoto, ele usou a sua invisibilidade para fugir. Jeff não acredita ao ver seu irmão sem vida e fica profundamente triste. A partir desse dia, ele passou a acreditar que foi o novo Homem-Aranha que matou seu irmão. Inconformado, Miles volta para o seu alojamento, onde depois seus amigos chegam para o consolar, já que ambos também perderam alguém que amavam. De repente, o colega de quarto de Miles aparece. Os heróis tentam se esconder pelo teto, mas acabam sendo vistos pelo jovem, que logo em seguida desmaiou. Para que ele não se lembre da situação, Miles o colocou na cama. Sendo assim, quando ele acordar, o garoto irá pensar que foi apenas um sonho. Peter está preocupado com a responsabilidade concedida a Miles. Sendo assim, ele decide prender o garoto em seu alojamento, para que ele mesmo possa destruir o colisor sozinho depois que seus amigos passarem por ele. Preso nas teias, Miles recebe a visita de seu pai, que mesmo do lado de fora, não hesitou em pedir desculpas por ser tão rigoroso com ele, e antes de ir embora, ele disse que o amava muito. Após isso, Miles fica extremamente focado em aprender de verdade a manusear os seus poderes para salvar Nova York. Ele consegue se soltar facilmente das teias, e em seguida, vai até a casa de Mai para poder ir ao esconderijo e assim escolher seu traje de luta. Depois, ele decide subir no prédio mais alto de Nova York para treinar suas habilidades no limite. Enquanto isso, os heróis chegam até o evento do Rei do Crime, e para não serem reconhecidos, eles decidiram se disfarçar de garçons para chegar até no laboratório onde estaria o colisor. Ao acharem a máquina, ela já estava ligada, e isso era um risco tremendo para a cidade de Nova York. Para evitar que algo pior aconteça, Peter vai até a máquina para desligá-la, porém ele acabou sendo surpreendido por Olivia. Parece o seu fim, até que Miles chega e consegue salvá-lo no último instante. Todos ficam orgulhosos, já que o garoto finalmente dominou seus poderes. Vendo que seu plano está indo por água abaixo, o Rei do Crime ordena que um de seus funcionários aumente a intensidade do colisor, onde centenas de dimensões começaram a se colidir entre elas. Enquanto uma batalha entre heróis e vilões está acontecendo, Penny se encontra em perigo, mas Peter Parker consegue ajudá-la contra o Escorpião, e para finalizar, o detetive o manda para longe. Sobrou apenas Olivia para eles deterem.
Enquanto ela tenta se virar sozinha contra os heróis, um caminhão desgovernado aparece e a joga para o outro lado. Miles então decide ir até a máquina para desligá-la e cumprir a missão que prometeu ao falecido Homem-Aranha. Tudo certo, os heróis devem voltar para suas casas. Penny está chateada já que perdeu seu robô durante a luta, então ela pega a sua aranha e volta para sua dimensão. O segundo a ir embora é o detetive, que está voltando para o ano de 1933. Agora é a vez de Poker, mas antes ele presenteia Miles com seu martelo e assim volta para o seu lar. Gwen também deve ir, e após eles se despedirem, a garota volta para o seu verdadeiro mundo. Quando chega a vez de Peter, o rei do crime aparece, e o Homem-Aranha decide ir até ele para detê-lo. Mas Miles não quer que ele se sacrifique, e fala que vai dar conta do recado. Após lhe dar uma rasteira, ambos se despedem e Peter volta para sua casa. Agora Miles precisa deter o rei do crime sozinho. Em uma luta bruta entre os dois, eles vão para dentro de um trem, e quando parecia que era o fim de Miles, versões alternativas da esposa e filho do vilão começam a surgir, e ao ver novamente a mesma cena de alguns anos atrás, Vanessa foge do local, o que deixa o vilão mais furioso ainda. Jeff aparece no local e observa atentamente a luta entre eles. Ao ver que o Homem-Aranha estava em desvantagem, ele começou a motivá-lo, o que foi crucial para o garoto, onde ao ver o seu pai, ele ficou motivado ao ponto de acertar uma rajada de energia no rei do crime. E para dar um fim, ele o arremessou até a máquina, onde provocou uma enorme explosão. Após finalizar sua missão, Miles decide ligar para o seu pai e fala que sente muito pela morte de seu irmão. Jeff o agradece e fala que o responsável não seria o Homem-Aranha e que ele vai fazer de tudo para encontrar o atirador. Após desligar o celular, Miles vai até seu pai, porém como Homem-Aranha, onde em seguida ele o abraça e antes que fosse embora, ele fala que o responsável pela morte de seu irmão estaria atrás dele. Então, Miles se tornou o novo Homem-Aranha, e assim assumiu uma grande responsabilidade de proteger a cidade de Nova York, honrando o legado de Peter Parker, que agora está descansando em paz. Chegamos ao fim. O que vocês acharam desse incrível filme? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo recap.